Olá, meu amigo e meu irmão. A reflexão que quero compartilhar está em Romanos, capítulo 5, dos versículos 6 a 11. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo número 6. Há algo errado com a humanidade. A história mostra que este algo errado tem sido uma doença nas relações entre as nações em todas as eras, sem exceção. E ainda hoje, essas relações revelam o comportamento irracional. As nações não são as únicas que se comportam de forma irracional. Todos nós o fazemos. Você faz, eu faço, cedo ou tarde nós temos de admitir como Paulo fez séculos atrás. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos capítulo 7, versículo 19. Então, o que há de errado conosco? Qual é essa doença universal de que todos nós sofremos? Na história da literatura grega, Ésquilo, Sófocles e Eurípides estudaram seus sintomas e tentaram descobrir suas causas. Assim como fizeram os filósofos gregos antigos, também os modernos, Dostoiévski e Tolstói. O fato é que jamais entenderemos a nós mesmos, ou o mundo em que vivemos, sem encarar essa doença. A palavra de Deus, o termo bíblico para essa doença é pecado. Para nos ajudar a entendê-lo, vamos fazer uma analogia com a doença física. Os médicos devem saber distinguir a diferença entre os sintomas da própria doença e as causas da doença. Se alguém deseja obter a cura, não é satisfatório apenas suprimir os sintomas, mas sim eliminar a doença por completo. E não há esperança disso, a menos que se possa agir contra a raiz que causa a doença e eliminá-la. Depois, há ainda os que podem ser chamados sintomas gerais. E um deles é a fraqueza moral. E estando nós ainda fracos. Versículo 6. O homem é feito à imagem de Deus, e quando as pessoas perdem o respeito e reverência para com o Criador, eles começam a desvalorizar também a sua criatura, a sua criação, o ser humano. Eles perdem o respeito pela santidade da verdade. A partir daí surgem todos os tipos de mentiras, enganos e promessas não cumpridas. No final, elas perdem o respeito pela santidade da vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo número 7. Nos últimos séculos existem grandes exemplos deste sintoma. Os governos de muitos países usaram todo o seu poder numa tentativa de apagar sistematicamente toda a crença em Deus e em Jesus Cristo. Às vezes, até mesmo as pessoas religiosas externamente são inimigas de Deus em seu coração. O apóstolo Paulo sempre foi muito religioso, mas era um amargo inimigo de Jesus Cristo antes de se converter. 1 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 12 a 17. O fato é que há um rebelde contra Deus no coração de cada um de nós. E se alguém diz, eu não estou interessado em Deus, isso é extremamente trágico. Nós devemos nossa existência a Deus. Não estar interessado nele é um sintoma inequívoco de que, em algum lugar ao longo da linha, uma séria alienação a respeito de Deus se instalou. E de acordo com a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, o primeiro pecado que a humanidade cometeu não era algo grosseiro e macabro, como assassinato ou imoralidade.
Ele ocorreu quando Adão e Eva foram tentados por Satanás a buscar independência de Deus, com a finalidade de decidirem por si mesmos o que era bom e o que era mal. O desejo de ser independente de Deus, nosso Criador. Eles imaginaram que poderiam seguramente ser seus próprios deuses. Então, eles provaram do fruto proibido. E isso os levou à alienação de Deus e ao sentimento de culpa e de vergonha, que os fez correrem para se esconder de Deus, que agora o viam como um inimigo. Todos nós seguimos no mesmo caminho da desobediência e da independência. Mas viver dessa forma é viver uma mentira, uma irrealidade. Nós não criamos a nós mesmos. Nós somos criados de Deus. Nós somos criatura do Deus Todo-Poderoso. Viver separados e independentes dele é contrário à lei fundamental da nossa existência. Desta forma, a Bíblia diz que o pecado é iniquidade. Qualquer que pratique o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 1 João capítulo 3, versículo número 4. Nós sabemos quais perigos corremos quando desconsideramos as leis físicas do Criador. Da mesma forma, a negligência fundamental e a desobediência às leis morais e espirituais do Criador devem levar a um desastre moral e espiritual. Essa é a raiz de todos os sintomas do pecado. O notável é que, segundo a Bíblia, há uma cura. Esta é uma palavra digna e fiel de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e João 3,17. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram pecadores. Assim, pela desobediência de um, Cristo, muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Deus nos ama mesmo enquanto ainda somos pecadores. Não é necessário melhorar nossa natureza para que Deus possa nos aceitar como somos e começar a operar a sua grande obra salvadora em cada um de nós. Esse é o motivo secreto que explica por que a salvação vinda de Deus é tão prática e realmente funciona. Este é o peso do argumento de Romanos capítulo 5, dos versículos 6 a 11. Uma passagem sobre a qual qualquer pessoa que leva a sério o pecado deve refletir com rigor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém e amém.